e Eduardo Coelho, diretor coordenador de ações do BPI, está em estúdio. Eduardo, boa tarde. Boa tarde. Antes de olharmos para este prémio e para aquilo que de facto justifica este prémio, em relação às ações nacionais, quem trabalha no dia-a-dia com os fundos internacionais, qual é a percepção que se tem nesta altura do apetite dos investidores pelas ações portuguesas? É um trabalho difícil. A percepção que nós temos é que a apetência é baixa, é bastante baixa. Não por empresas portuguesas, mas por empresas que estejam expostas a Portugal. Portugal, em geral, e os investidores internacionais investem no mundo, têm poucas razões para investir em Portugal, numa altura em que Portugal vai estar em recessão este ano e para o ano, e, portanto, empresas que estejam muito expostas ao mercado doméstico, os investidores tendem a não investir, basicamente. O que não quer dizer que não existam empresas portuguesas que sejam interessantes, porque são empresas internacionais. Mas não há aqui, não se nota que haja um stock picking em relação a Portugal? Os investidores estão a rejeitar Portugal por completo? Não diria por completo, diria que têm oportunidades mais interessantes em outros mercados com menor risco. A visibilidade em Portugal é baixa. Portanto, a visibilidade dos lucros das empresas nos próximos anos também é baixa, especialmente empresas que estejam expostas com elevada percentagem do seu negócio em Portugal. O que não quer dizer que no PSI 20 não exista empresas, e existem bastantes, que tenham uma grande percentagem do seu negócio fora de Portugal. E por isso continuam a ser interessantes e continuam a ter bastante apetite por investidores internacionais. E serão essas as empresas que terão a maior capacidade de atravessar este período de turbulência? Eu diria que sim. À partida, empresas com um balanço forte, empresas com visibilidade de resultados forte, especialmente fora de Portugal, e que estejam baratas, acho que são aquelas que vão continuar a ser capazes de atrair a investidores, especialmente internacionais. Mas existem empresas domésticas que podem ter alguns catalisadores muito específicos, apesar de estarem expostos só a Portugal, ou quase com uma grande porcentagem em Portugal, podem ser interessantes, mas em média eu diria que empresas internacionais com boa visibilidade e com balanço forte são aquelas empresas que os investidores tendem a preferir e são as empresas que nós, BPI, tendencialmente recomendamos aos nossos clientes. E nesta altura, depois de Portugal ter o bailout por parte das instituições internacionais, os investidores internacionais acalmaram em relação ao mercado português? Fazem menos perguntas? O que é que os preocupa mais nesta altura, quando falam convosco? O que se passa na zona euro preocupa todos os investidores, quer seja do outro lado do Atlântico, quer seja na Europa e continental e no Reino Unido. Não diria que depende só de Portugal. Diria que depende do que se passa na Grécia, do que se passa na Irlanda, do que se pode passar em Espanha, do que se pode passar na Itália, na Bélgica. Portanto, Portugal está num barco, quer dizer, e não é uma realidade autónoma. Portanto, eu diria que acalmaram de alguma maneira, mas a percepção continua relativamente negativa. E esta reunião do Eurogrupo, a Europa pode, nesta altura, tranquilizar os mercados e os investidores internacionais? Que tipo de mensagem é que pode trazer aqui alguma calmia ao mercado? É difícil responder a essa pergunta. Acho que, essencialmente, o que está hoje na agenda é o que se pode passar na Grécia. Qualquer mensagem de confiança em relação a esse aspecto, acho que é o primeiro ponto. Mas acho que uma boa execução orçamental dos vários países, nomeadamente dos países que mais têm estado nesta situação, falo da Irlanda, de Portugal, e é uma realidade que pode também chegar a outros países, acho que são tónicas vitais. Mas isso são fatores que não dependem só de uma reunião, são fatores que vão tem que ser resolvidos ao longo do tempo. Este prémio, Eduardo, o que é que este prémio distingue e o que é que distingue o BPI, neste caso, em relação às outras empresas de corretagem em Portugal? Este prémio é essencialmente um prémio atribuído por investidores e, portanto, é um prémio que nós valorizamos bastante porque é um prémio internacional, é muito conceituado e vem exatamente das pessoas com quem nós falamos do dia a dia. Eu acho que, essencialmente, eu diria que nós ganhamos o prémio, estas boas classificações, não só este ano, mas também no ano anterior,
basicamente por dois fatores, eu diria, principais. O primeiro é muito trabalho, trabalho em equipa, não se pode só ser bom em research, em vendas ou em trading, tem que ser bom em tudo, tem que ser capaz de oferecer um produto integrado de alta qualidade. E o segundo fator é o facto do BPI ter na área de ações uma aposta no longo prazo, ou seja, o mercado é cíclico, tem fases boas, tem fases más, mesmo quando as fases são más, o BPI nos últimos anos tem apostado. E, portanto, digamos em linguagem financeira, é o delivery desse investimento, que é, no fundo, uma continuidade de uma qualidade alta, uma continuidade no tempo durante bastante tempo. E digo como, por exemplo, eu estou no BPI há mais de 10 anos e muitos colegas meus da área de ações estão no BPI há mais de 10, 11, 15 anos. E isto reflete uma aposta de longo prazo que eu julgo que tem feito o delivery nos últimos anos. E a atual situação vai ter impacto na equipa de research do BPI? Esta situação em que os investidores têm menor apetência pelo mercado português terá impacto na equipa ou, por outro lado, até obriga a um reforço para tentar, enfim, vender mais as ações nacionais? Certo. Esta situação não é nova. A situação, no caso de Portugal, não é nova, portanto, para nós não é uma realidade, para a indústria não é uma realidade nova. O BPI começou uma estratégia de internacionalização há bastante tempo, portanto, o BPI tem cobertura de ações espanholas há mais de 10 anos, portanto, tem uma instituição ibérica. Hoje cobrimos mais de 100 empresas, eu diria muito mais em Espanha do que em Portugal, por consequência da dimensão dos países. Continua a haver empresas de qualidade, lá está. Eu diria que o facto de os investidores não terem uma apetência elevada para investir em empresas expostas à Espanha ou empresas expostas a Portugal, não quer dizer que não existam boas oportunidades de investimento em empresas espanholas ou portuguesas, apesar de estarem cotadas em Portugal e Espanha. Agora, o que nos tem obrigado, quer dizer, tem obrigado sistematicamente a procurar ideias novas. E de facto existem ações que estão baratas, podem não ter catalisadores que façam com que as ações subam no curto prazo, mas nós julgamos que estão baratas. Portanto, continuamos numa procura sistemática e, em segundo lugar, o BPI também tem tentado acelerar o esforço de internacionalização na área de ações. Portanto, temos novos projetos fora de Portugal e Espanha. E, portanto, também é uma maneira e é uma estratégia de diversificar riscos e de replicar um negócio que nós achamos que tem tido sucesso em Espanha e Portugal. Eduardo, muito obrigado pela presença neste Fez de Contas e parabéns por este prémio. Obrigado.